Você já parou para pensar como a ciência consegue descrever o mundo com tanta precisão? Como sabemos a distância entre duas cidades, a velocidade de um carro, a temperatura de um ambiente ou o tempo que uma viagem leva para ser concluída? A resposta para todas essas perguntas está em um conceito fundamental da física: as grandezas físicas. Pode parecer um tema complicado à primeira vista, mas a verdade é que as grandezas físicas fazem parte da nossa vida desde o momento em que acordamos até a hora de dormir. Quando você olha o relógio para saber as horas, está utilizando uma grandeza física chamada tempo. Quando sobe na balança para verificar seu peso, está lidando com a grandeza massa. Quando verifica a temperatura no celular antes de sair de casa, está observando outra grandeza física. E quando olha o velocímetro de um carro, está acompanhando a velocidade. Ou seja, mesmo sem perceber, você utiliza grandezas físicas o tempo todo. Mas afinal, o que são grandezas físicas? De forma simples, grandezas físicas são todas as propriedades que podem ser medidas. Sempre que conseguimos atribuir um número acompanhado de uma unidade de medida a alguma característica de um corpo, fenômeno ou substância, estamos trabalhando com uma grandeza física. Por exemplo, 5 metros, 20 quilogramas, 30 segundos, 100 quilômetros por hora. Todos esses valores representam medições de grandezas físicas. E aqui surge uma questão importante. Nem todas as grandezas são iguais. Na física, elas são classificadas em dois grandes grupos: as grandezas fundamentais e as grandezas derivadas. As grandezas fundamentais são aquelas que não dependem de outras para serem definidas. Entre elas estão o comprimento, a massa, o tempo, a temperatura, a corrente elétrica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Essas grandezas formam a base de todo o Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI. Já as grandezas derivadas surgem da combinação das grandezas fundamentais. A velocidade, por exemplo, depende do comprimento e do tempo. A aceleração depende da velocidade e do tempo. A força depende da massa e da aceleração. A área depende do comprimento. E o volume também é obtido a partir de medidas de comprimento. É como se as grandezas fundamentais fossem as peças básicas de uma construção, enquanto as derivadas fossem estruturas criadas a partir dessas peças. Agora pense em algo interessante. Como seria impossível comparar medições se cada pessoa utilizasse uma unidade diferente? Imagine se alguém medisse distância usando passos, outra pessoa utilizasse cordas e uma terceira utilizasse pedras como referência. Seria praticamente impossível padronizar informações. Por isso existe o Sistema Internacional de Unidades. Ele garante que cientistas, engenheiros, médicos, pesquisadores e estudantes do mundo inteiro utilizem as mesmas referências. O metro para comprimento, o quilograma para massa, o segundo para tempo, o Kelvin para temperatura, o ampere para corrente elétrica, o mol para a quantidade de matéria, e a candela para a intensidade luminosa. Essa padronização é essencial para o avanço da ciência e da tecnologia. Aliás, se você gosta de aprender física de forma simples e objetiva, aproveite para deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda a levar conteúdos educativos para mais pessoas. Mas existe outro detalhe fundamental. Toda grandeza física envolve 4 elementos principais. Primeiro, o valor numérico. Segundo, a unidade de medida. Terceiro, o instrumento utilizado para realizar a medição. E quarto, o resultado final da medida. Por exemplo, quando utilizamos uma régua para medir uma mesa e encontramos 1,50 m, temos o instrumento, a unidade, o valor numérico e a medida completa. Sem esses elementos, a informação fica incompleta. Agora observe o quanto as grandezas físicas estão presentes no cotidiano. A altura de uma pessoa representa uma medida de comprimento. O peso de uma fruta está relacionado à massa. A duração de um treino envolve o tempo. A temperatura de uma cidade é medida diariamente. E a velocidade de um veículo influencia diretamente a segurança no trânsito. Tudo isso depende de medições precisas. E é justamente por isso que as grandezas físicas são tão importantes. Elas permitem descrever fenômenos, comparar resultados, realizar cálculos, desenvolver tecnologias e prever comportamentos da natureza. Sem medições confiáveis, seria impossível construir pontes,
fabricar medicamentos, lançar satélites, desenvolver computadores ou produzir energia. Em outras palavras, sem grandezas físicas, não existiria ciência moderna. E talvez essa seja a mensagem mais importante deste vídeo. Medir é conhecer. Cada número obtido em uma medição representa uma informação valiosa sobre o mundo ao nosso redor. Quanto mais precisas forem essas medições, maior será nossa capacidade de compreender a natureza e desenvolver soluções para os desafios da humanidade. Agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas grandezas físicas você utiliza com mais frequência no seu dia a dia? Tempo, temperatura, massa, comprimento ou velocidade? Escreva sua resposta nos comentários. E se você deseja aprender mais sobre física, matemática e ciências de forma simples e prática, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos. Porque toda descoberta começa com uma observação. E toda observação começa com uma medida.